Às 19h30, sobre a proteção de Deus, dou início à sexta sessão ordinária do dia 24 de março de 2014, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Rui, Dr. Ademir, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Prinotto, Roberto Campos, João Henrique Reberson Menezes. Feita a verificação da presença dos senhores vereadores, havendo o nome legal regimental, a seguir passa a sessão à tribuna livre, conforme determina a resolução número 4, 23 de abril de 2013. Tribuna livre. Iniciando, solicito, senhor secretário, que a verificação de cidadão inscrito no uso da tribuna livre nesta noite. O primeiro inscrito é o senhor Wagner Vanderlei Bedin, diretor do Departamento de Obras e Aviação, que falará sobre o IML. O Doris vai fazer. O inscrito está ele. Ele não está aí? Vou suspender esse trabalho por 10 minutos. Chama ele. Não, mas ele veio no lugar do projeto, ele estava explicando a intenção. Senhores vereadores, devido ao trabalho feito com o ML, o nosso amigo aqui, o Wagner, não pôde comparecer hoje, veio o Dora no lugar explicar sobre o ML para nós. Tá? Quando ele subir aqui, o Dora entra aqui, senta aqui. Ó. Eu queria, Magu, que você fizesse a gravação, mesmo sendo suspendido, porque não estava subscrito, na sessão de hoje. Está suspenso. Aproveitando que está suspenso o trabalho. Fica à vontade. Ei. Boa noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Claudinei, demais membros da mesa, ilustres demais vereadores, vereadora Helenice, representando a mulher. Eu venho aqui nesta oportunidade para prestar alguns esclarecimentos com relação ao Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista e passar algumas informações das tratativas que foram tomadas pelo Poder Executivo com relação a esse aspecto do Instituto Médico Legal. O assunto estava sendo tratado a nível de Campinas, através do diretor do Núcleo Regional de Campinas, o Dr. Miller. Nós estávamos tentando seguir as tratativas e os procedimentos para a reativação
vamos dizer assim, do Instituto Médico Legal, mas em alguns contatos que nós tivemos no início do ano, o próprio Dr. Miller nos disse que ele não tinha poder para resolver todos os problemas que estavam acontecendo com relação à reativação do Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Então, a pedido do prefeito Vanderlei, nós resolvemos fazer contatos em São Paulo diretamente com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, através da doutora Norma Sueli Bonacorso, que é a responsável pela superintendência desse serviço no estado de São Paulo. Nós fizemos um ofício no dia 5 de março, esse ofício foi protocolado em São Paulo no dia 7 de março, e já na segunda-feira, para surpresa nossa, ela respondeu através de um e-mail que estava à disposição para mandar um assessor, um assistente técnico da superintendência, que é o Dr. Antônio de Carvalho Nogueira Neto, e imediatamente eu fiz uma ligação para São Paulo, conversei com o Dr. Antônio, que é aqui da região de Casabranca, da cidade de Casabranca, e ele imediatamente disse, pode marcar uma data que eu estou indo em São João da Boa Vista, a pedido da doutora Norma, para nós seguirmos com essas tratativas referente ao Instituto Médico Legal. Nós marcamos de comum acordo a visita dele para o dia 17 de março, ele veio, às 11 horas foi marcado, ele veio até São João da Boa Vista, nos procurou na prefeitura, acompanhado inclusive do Gilberto, do Instituto de Criminalística, e nós fizemos uma reunião onde ele mostrou todo o interesse em resolver esses problemas, seguir com os procedimentos legais, as tratativas, para que nós pudéssemos programar a reativação do Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Inclusive, ele ligou para a doutora Norma, o Gilberto estava presente, o Gilberto do Instituto de Criminalística, ouviu isso, e eu falei diretamente com a doutora Norma, ela me atendeu e disse que fará todos os esforços para que 2 médicos legistas estejam em São João da Boa Vista a partir da primeira quinzena do mês de maio para iniciar os serviços não só de necrópsia, como também dos exames de corpo de delito aqui em São João da Boa Vista. Eu falei com a doutora Norma e o doutor Antônio Nogueira, ele deixou um depoimento gravado na prefeitura, confirmando essas informações de que eles estão passando por um momento em que ficou um período sem fazer concurso, depois foram feitos alguns concursos, os médicos não tomaram posse, não aceitaram devido a problemas salariais, problemas de prestação de serviço, e agora está uma equipe terminando o curso na academia para ser liberado. Ela está tendo esse problema no estado de São Paulo inteiro. Está faltando médico legista em várias regiões, mas ela disse que em São João da Boa Vista seriam necessários 4 médicos legistas e que ela estaria pelo menos disponibilizando 2 médicos para São João da Boa Vista, mesmo que provisoriamente, porque nós estamos sabendo que foi aberto um novo concurso, só que esse concurso, até a sua realização e os médicos irem para a academia, para o treinamento, isso demandaria vários meses. E ela disse que ela ia fazer todos esses esforços para liberar esses 2 médicos para o Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista, para serem locados aqui em São João da Boa Vista. Eu falei pessoalmente com ela e pedi, em nome do Poder Executivo, disse que o Poder Legislativo também estava empenhado nisso, precisando que a população
está reclamando, está pedindo, e que o Estado fizesse todos os esforços, o governo do Estado de São Paulo fizesse todos esses esforços, que a Prefeitura estaria paralelamente dando todas as possibilidades, todos os esforços possíveis para que isso aconteça durante o transcorrer do mês de maio. O segundo aspecto é que ele fez uma visita até o local, porque nós estávamos tendo algumas dúvidas. Quando eu conversei com o Dr. Miller, ele disse que era para consultar a vigilância sanitária. Eu disse, mas se é também um serviço do Estado, do governo do Estado, que mandasse um técnico. Ele disse que não estaria disponível para aquilo. Então o doutor Antônio esteve lá comigo, no local, fazendo a vistoria. E ele aprovou, ele disse que provisoriamente dá para a gente fazer esses serviços no chamado octógono, ou conhecido como capela antiga, do cemitério. E que, com algumas adaptações que ele vai orientar, que ele vai dar algumas normas para a gente seguir, ele disse que pode se fazer lá, como de fato era feito naquele local há algum tempo atrás. A reforma é uma reforma que não é tão sofisticada, é uma simples adaptação provisória, antes da construção do novo prédio, que depois eu vou explicar como que vai ser essas tratativas com o governo do Estado de São Paulo. Então ele esteve lá, achou que dá para fazer lá, e que, posteriormente, quando nós construirmos o prédio lá em cima, no local onde vai ser construído o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, que é um projeto muito bonito, é um projeto padrão do governo do Estado de São Paulo, ele disse que lá embaixo, naquele local, será aproveitado para fazer os chamados exames de putrefação. Os médicos aí sabem como que é esse exame. Então, não aquela reforma, aquela adaptação que será feita no octógono, será posteriormente, após a construção do prédio, utilizada para fazer os chamados exames de putrefação. Ele vistoriou também o terreno acima, o terreno que dá lá frente para a Rua da Saudade. E aprovou, achou que é um local excelente, porque está próximo da rodovia. Nós vamos atender toda a região. Então, entrada e saída dos corpos e essa parte de necrotério, ele achou que está um local, uma área excelente. A Prefeitura tem a matrícula levantada da área registrada do chamado cemitério novo. O Lucien, engenheiro da Prefeitura, está fazendo um trabalho para fazer o desdobro dessa área. Nós temos uma área lá de 47 mil metros quadrados, que foi desapropriada em 1978. Essa área está regularizada, e dessa área de 47 mil metros quadrados, nós vamos destacar mais ou menos 2.000 a 2.300 metros quadrados para a construção. Nós vamos doar essa área ao governo do Estado de São Paulo, e o projeto padrão para o Estado de São Paulo vai abrigar ali o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. São 2 blocos. Cada bloco terá aproximadamente 500 metros quadrados de construção. Cabe ao município fazer a doação, nós vamos fazer o desdobro, o competente projeto de lei, que será enviado ao Poder Legislativo para a sua competente apreciação e, posteriormente, a sua aprovação. Para nós assinarmos o convênio com o governo do Estado, e o governo do Estado vai construir o prédio do Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Eu que estou gerenciando esse assunto, a pedido do prefeito Vanderlei. Eu estou agora muito otimista, porque senti que quando nós passamos a fazer os contatos com São Paulo, com a superintendência, com a doutora Norma, nós verificamos que
as coisas estão caminhando. Ela deu a palavra, ela falou que ela vai fazer de tudo para que isso ocorra no menor espaço possível. Então agora nós estamos efetivamente otimistas com relação ao problema do Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Algum vereador falar? Vereador João Henrique. Dória, nós tivemos a presença da dona Maria Lúcia, se eu não me engano aqui, Maria Inês, dia 17 de fevereiro, depois dia 17 de março. Eu pude até o nosso cemitério, né, e constatar que lá dia 17 de fevereiro não estava tendo, a partir daquela data, não estava tendo reforma nenhuma. Então ficou aqui o negócio, está tendo reforma, não está tendo reforma. Esse é um caso que eu queria que você esclarecesse. Não começou, porque aí chega alguns aqui, defende que já começou, outros, a gente foi lá e não tinha nada. Então, eu acho o seguinte, não está tendo, vai ter a partir de tal dia, nós temos até a data tal para entregar, que aí os médicos vão estar aqui. O que está acontecendo em relação às reformas e às datas? E a outra também, o que tem de verdade ou não no que chegou para a gente até aqui? Que os médicos legistas iam vir, não vieram porque nós não tínhamos o ML. Isso é verdade? Não é verdade? O que você pode esclarecer isso daí? Não só para mim, mas para a população. E a última pergunta, se vai construir o novo, quem que faz essa construção? Quem que vai assumir? É a prefeitura ou é o Estado? Seriam essas 3 perguntas. Se você puder me esclarecer e com isso esclarecer a população, eu agradeço. Perfeitamente, vereador João Henrique. Essas 3 colocações são interessantes. É assim, nós começamos os contatos com o núcleo de Campinas, com o Dr. Miller. O Dr. Miller ficou de vir em São João da Boa Vista no mês de dezembro, e ele cancelou essa visita. Posteriormente eu liguei algumas vezes para ele e disse que a gente precisava de uma orientação melhor. Ele disse, você vai se recorrer à vigilância sanitária do seu município, que eles sabem as normas. Nós achamos que isso não era interessante. Por isso, houve um atraso nessas tratativas, e eu tenho o ofício que o prefeito mandou, e o protocolo, e a visita do doutor Antônio Nogueira, e efetivamente eu notei que essa pessoa que veio de São Paulo, ele veio a fim de resolver uma mandada da doutora Norma. Então, o que acontece? Lá no chamado octógono, que é a antiga capela, não são coisas tão representativas, pelo que eu vi agora, que eu estou contando com o apoio do engenheiro sanitarista de São João, nosso, que nós temos na prefeitura, que é o Fred. O Fred está nos orientando, devido a conhecimento que ele tem nessa parte, no sentido de que nós começamos essa reforma, fizemos uma parede, porque foi nos orientado de que seria interessante que fizesse aquela parede, devido a você abrir a porta e já tomar conhecimento do que tem lá dentro. Então foi feita a parede, uma porta, para que as famílias, as pessoas que podem ir lá, não tenham aquela situação constrangedora de estar vendo o que está sendo feito lá dentro. Isso é uma coisa provisória que nós estamos fazendo. Começou, parte hidráulica, algumas coisas foram feitas. E o Fred agora, depois dessas orientações do doutor Antônio, e da gente ver que realmente nós estamos contando com o apoio do governo do estado agora para resolver esse problema, o Fred fez um projeto simples, não é muita coisa, para que se faça um vestiário e também as caixas de decantação para atender aquela parte do octógono, que é uma coisa provisória. Então, o que ocorreu? Realmente começou, depois teve alguns dias que estava paralisado, mas nós estávamos tentando resolver com a vigilância, com o apoio do Fred, e eu queria que o doutor Antônio viesse e nos desse uma orientação, se realmente ali dava para funcionar. Ele disse, provisoriamente dá, com algumas adaptações, são coisas que não é uma coisa tão representativa.
Então agora, com esse projetinho, que prevê o vestiário, mais as caixas de decantação, nós vamos retomar e nós teríamos até o mês de maio para a gente terminar essa adaptação provisória para que a gente possa começar novamente a fazer os exames necroscópicos aqui em São João da Boa Vista. É uma situação provisória, mas a prefeitura está dando todas as possíveis ajudas no sentido de que esse serviço seja reativado em São João da Boa Vista. Aí você me pergunta também. Até essa pergunta, essa primeira, Dora, porque é o seguinte, para não ficar chato também, vem a dona Maria Inês, fala que não está acontecendo nada, outros falam que está acontecendo. Eu acho que até é o seguinte, então, a prefeitura tem até o dia 1º de maio que vai chegar os legistas. Então é o compromisso da prefeitura que até dia 1ª hora que o legista tiver aí, isso daí vai estar pronto. Acho que isso que é importante para a população. E a segunda pergunta é porque... A segunda pergunta foi em relação... foi citado até aqui na casa por alguns vereadores, tá? Os médicos legistas não vieram porque não tinham o ML pronto. O que tem de verdade nisso, o que não tem, o que aconteceu, já que você falou que a partir de 1º de maio nós vamos ter 2 em São João da Boa Vista. Então eu queria saber o que aconteceu nesse. Depois eu passo a última. Eu até acho que as pessoas, porque os assuntos de bastidores, eu que estou lá dentro do gabinete do prefeito, então tudo isso que eu estou falando com convicção, porque eu estou por dentro agora. Você sabe que eu fui para lá em outubro, de outubro para frente eu peguei isso aqui, percebi que até dezembro não estava caminhando devido ao contato e até a pessoa ser muito, assim, franca em dizer, olha, eu não tenho forças para resolver isso aí. Eu falei, se o senhor não tem forças, então nós vamos tentar resolver em São Paulo. Passamos a resolver em São Paulo muito rápido, porque se você protocola na sexta e na segunda já tem uma resposta, você verifica que a pessoa tem interesse. Então eu não critico ninguém que vem e fala, porque às vezes a pessoa escuta falar alguma coisa, um comentário, e faz aquela informação. Então a gente não deve criticar ninguém, porque isso é normal que aconteça. O que eu diria para você, com toda a convicção, é que não veio nada, não tinha médico legista nenhum para vir para São João. Agora que está se colocando essa situação de se deslocar 2 médicos, porque na verdade na nossa região, nos concursos e nos processos seletivos, nos concursos, não apareceu ninguém. E quem apareceu não quis tomar posse. Então ela está fazendo todos os esforços possíveis no sentido de pegar 2 médicos de outras regiões, nem que for para a gente ver o que pode ser feito para ajudar, para deslocar para São João da Boa Vista até que se faça um concurso, até que esses médicos façam a academia, que é um curso, porque aí, além da parte de medicina, tem muito de parte legal, né? Cuidar de corpos que sofreram acidentes, que foram assassinados, então os médicos nem sabem disso. Então tem um curso específico para essas pessoas começar a trabalhar. Vai sair uma turma agora em abril, ela vai deslocar 2 médicos para São João da Boa Vista. Informações passadas pela Secretaria, né, da Segurança Pública através dessa superintendência. Tem até gravação do Dr. Antônio e eu falei por telefone com a doutora Norma, ela disse que ela vai fazer todos esses esforços. Então, qualquer coisa de médico que vinha e não veio, é tudo conversa. Agora, realmente, a gente está caminhando no sentido de tentar resolver. Você tinha uma outra pergunta? A última é quem vai assumir a construção do novo IML, já que vai ser doada a área. Se vai ser o Poder Público Municipal ou se vai ser o Estado. Bom, eu vou fazer um breve resuminho novamente. Ele vistoriou a área, gostou da área, a área é excelente, segundo na visão dele, a localização e tudo. O terreno tem nós temos uma certidão, o terreno é da prefeitura, 47 mil metros quadrados, que faz parte do conhecido como Cemitério Novo.
Desses 47 mil metros quadrados, nós vamos destacar mais ou menos 2.300 metros quadrados. O Lucien está elaborando o desdobro dessa área. Nós temos que regularizar no cartório, fazer o projeto de lei e mandar para a Câmara, para doação ao governo do Estado de São Paulo da área onde será construído o Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal de São João do Boa Vista. É um projeto assim muito bonito. A construção é por conta do governo do Estado de São Paulo, através de dotações orçamentárias previstas no seu respectivo orçamento. Dória, muito obrigado pelo esclarecimento, pelas dúvidas que eu tinha. Próximo vereador, doutor Chaves. Dória. Alô, Dória. Semana passada, na presença da senhora Marinês, foi enviada uma carta pelo excelentíssimo prefeito municipal Vanderlei Borges de Carvalho, que tem um trecho que diz o seguinte: os médicos legistas irão desenvolver suas atividades provisoriamente na dependência existente dentro do cemitério municipal, antiga capela, conforme você mesmo já citou, correto? Local que está sendo reformado e adaptado a fim de ser utilizado especificamente para essa finalidade. Então, aqui, segundo a frase, o local está sendo reformado. Esclarecemos que essa reforma está em andamento, atendendo às exigências da vigilância sanitária do município. Eu gostaria de passar algumas fotos da reforma que está acontecendo no local. Juliana, você passa aí para mim? Essa é a capela no cemitério. O que tem de reforma, na realidade, é esse montinho de areia aí, na entrada dessa porta. Que outra televisão? Magu. Precisa ligar lá. Não, volta lá. Gerson, eu vou te pedir permissão para fazer algumas perguntas para a sua assessora, você me permite? Bom, conforme eu falei, essa é a entrada da capela. Aqui é a porta principal do futuro IML. E isso aqui, na realidade, é o que existe de reforma. É um monte de areia. Próxima foto. Não. Aqui, João. Ó, vai descendo. Aqui. Próxima. Isso aqui, na realidade, é uma foto que eu tirei. A capela é um círculo, né? Então, eu tirei várias fotos ao redor da capela para ver se realmente existia reforma ou não. Porque quando há reforma, existe sujeira, existe cimento, areia, tijolo quebrado, enfim, pá, alguma coisa de pedreiro. E a gente nota lá ao redor que não existe absolutamente nada. Alguns tijolos e sujeira por falta de limpeza da própria administração do cemitério. Não, pode ir passando tudo, passa em sequência. Não, aqui, Ju. Aqui. Essa parede, na segunda-feira passada, Claudinei, na segunda-feira passada, foi dito que havia sido feita uma reforma. Você esteve presente lá às 7 horas da manhã, correto? E essa é a única parede até agora reformada. De toda a reforma feita.
de toda a reforma feita até agora. Então, essa é a reforma. Ao redor aqui do futuro ML é um matagal. Isso aqui está muito alto, muito sujo. Então, na realidade, não tem reforma, não tem pedreiro, não tem absolutamente nada. Pode passar, Ju. Aqui é mais uma visão para realmente comprovar que não está tendo absolutamente obra nenhuma lá. Olha aqui, Ju, aqui. Essa aqui. Não, essa. Aqui. Essa é a placa que existe atualmente lá. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado dos Negócios e Segurança Pública, Superintendência, equipe de perícias médicas. Para qualquer tipo de reforma, hoje eu estive na Associação dos Engenheiros de São João da Boa Vista. Fui conversar com o Dr. Rogério. Ele me disse o seguinte: para qualquer tipo de reforma ou construção, por mais simples que seja, é necessário uma planta, é necessário um engenheiro responsável. Primeira pergunta, Dora. Antes você confirmou que dentro da capela realmente tem uma paredinha de 1 por 1,5, 2 no máximo, e 2 portas de ferro. E aquela parede quebrada lá. É a única reforma feita até agora. Mesmo para essa simples reforma, existe uma planta já assinada por algum engenheiro? O doutor Chaves, é o seguinte, existe, é o Fred que é responsável, o Fred que nos está orientando, ele que vai orientar aí das caixas de decantação. Aí nessas fotos que o senhor mostrou para o lado de fora. Para o lado de dentro, o que foi feito? Foi feito pouca coisa? Foi feito pouca coisa porque realmente a adaptação que está sendo feita é pouca, não é muito. Tá. É pouquíssima coisa. Então, com mais um vestiário. Certo. Com mais as caixas de decantação e umas correções na parte hidráulica que foi feita, que eu estive lá e vi a parede. Praticamente, o restante é a instalação de alguns equipamentos que nos foi orientado, no sentido que se coloque ar-condicionado, exaustor e uns ventiladores, que são equipamentos que a Prefeitura Municipal irá adquirir. Então, essa reforma ela foi iniciada, foi feita. Mas eu estou dizendo que eu ia lá. Para iniciar a reforma, eu vi a reforma lá dentro, porque eu estive presente junto com o senhor. Já existia a planta? Sim, essa planta existe. Então eu vou fazer. Então o senhor me dá uma licença um segundinho, por gentileza. O dia que o senhor esteve presente no cemitério, Claudinei estava presente e a Lúcia estava presente, assessora do vereador Gerson. Eu fiz uma pergunta lá. Existe planta com um engenheiro já responsável? Lúcia, qual foi a resposta? Que não existia e que essa planta iria ser feita pelo Fred. Estou certo ou estou errado? Então está contradizendo o que o senhor está falando. Porque o senhor informou para mim, para a Lúcia e para o vereador Claudinei que essa planta iria ser feita pelo Fred. Então, na realidade, ela está sendo feita. Ela não já estava pronta, como o senhor informou agora. Correto? Não, deixa eu dar uma sequência, depois o senhor pode complementar. No mesmo dia eu fiz algumas perguntas. Cronograma de obra, ninguém soube me informar. O diretor de obras estava presente, que é o Tapico. Correto, Vanderlei? Claudinei? Certo. Eu solicitei que fosse apresentada a nota fiscal dos materiais que foram utilizados até agora lá. Foi uma enrolação, tal, vai, não tem, vamos para o departamento, foi, não sei que fim que virou, porque realmente não tinha nada lá. Depois eu solicitei que essa reforma, antes de qualquer coisa, ela deveria ter um cadastramento da vigilância sanitária. Esse cadastramento existe? Porque está no decreto-lei que eu estou com ele ali, eu mostro para o senhor. Ô, doutor Chaves, nós tivemos uma reunião lá, uns 10 dias antes
com a presença da diretora do Departamento de Saúde, com a Silvana, e mais algumas pessoas, para que a vigilância sanitária se manifestasse com relação às adaptações que seriam necessárias ali. Só para relembrar o senhor, ali, antigamente, já se realizavam os exames. Nós tivemos um período que os exames eram realizados ali, através de 4 médicos que se aposentaram. Eu não lembro disso, mas tenho essas informações. Então, o senhor veja que aquele local já era utilizado para essa finalidade. O que está se fazendo agora? Está se fazendo simplesmente uma adaptação do local, que são coisas que, se for levar em conta, não são coisas tão representativas. Então, a vigilância está nos orientando para que seja feita essas adaptações da melhor maneira possível, para que quando os médicos vierem, possa se atender à realização dos exames necroscópicos da melhor forma possível. Inclusive com essas caixas de decantação, né? E mais algumas adaptações do vestiário. E mais uns equipamentos que nós vamos acrescentar para que os exames sejam realizados mais adequadamente e dê melhores condições aos profissionais que vão trabalhar lá. Eu estou dizendo isso do período que eu estou à frente desse trabalho, porque o prefeito pediu que eu corresse atrás e ficasse verificando todos os procedimentos. Então, nós estamos tendo contato com a Superintendência Estadual, porque, na verdade, isso é um trabalho de responsabilidade do governo estadual. Mas nós estamos utilizando todos os equipamentos, todos os profissionais que nós temos em São João disponíveis, que é a vigilância sanitária e o Fred, que se propôs a ajudar para fazer essas adaptações. Nós tivemos uma reunião, eu não pude participar, que foi feita no Departamento de Engenharia, entre a Silvana, o Fred e mais umas pessoas lá, para que essas adaptações ocorram. E é claro que antes do funcionamento, isso tudo estará aprovado pela vigilância. E, inclusive, pela Superintendência Estadual, através do Dr. Antônio de Carvalho Nogueira Neto, que é a pessoa que nos está dando esse respaldo para que isso aconteça. Precisamos que, até maio, nós tenhamos condições de receber esses profissionais e estarmos em condição. Eu não posso falar muito tecnicamente, porque isso é uma parte mais técnica com relação ao assistente técnico da superintendência, que é o Dr. Antônio. Ele pediu, inclusive, que o Dr. Miller de Campinas venha a São João da Boa Vista para dar uma orientação para a gente. Ele vai determinar isso. E nós temos disponível em São João o pessoal da vigilância e o engenheiro Fred, que é um engenheiro sanitarista. Não, tudo bem, mas presta atenção. Eu só fiz uma pergunta e acho que eu não tive a resposta. Antes de iniciar qualquer tipo de reforma, obra, pelo decreto, pela resolução que está no Diário Oficial, datado de 25 de janeiro de 2013, é necessário um cadastramento da vigilância sanitária. Isso existe ou não? Olha, se existir, eu gostaria de ver o documento, por gentileza. Eu vou consultar o pessoal da vigilância para ver esses procedimentos, porque eu recebi a informação que lá já era um local onde houve o funcionamento desse tipo de serviço, que eu não sei, eu não posso afirmar porque eu não vi, e que nós vamos fazer uma adaptação atendendo a legislação. Eu concordo que lá realmente existiam 4 médicos legistas, mas houve uma mudança na norma de funcionamento do ML. Inclusive, o piso tem que ser antiderrapante. O senhor entrou lá dentro, o piso é antiderrapante? Olha, doutor, eu não vou entrar no mérito da parte técnica. Não, sim, mas nós entramos. Claudinei, você entrou lá dentro. Ô, Chaves, eu fui lá falar com o Lucien. O Lucien foi uma adaptação, justo que disse o doutor Antônio aí, do ML, para funcionar o mais rápido possível. Está com a planta já para ser para o Estado fazer. A prefeitura, foi o que o Lucien falou, a prefeitura não tem obrigação de fazer a reforma do CML.
A prefeitura simplesmente está agilizando para as pessoas que perdem uma da família, que precisa ir para Mogi Guaçu, para não ir. Então foi adaptado, vai ser adaptado, vai começar em maio, foi isso que o Lucien passou para mim. Então eles estão, conforme o doutor Antônio pede, eles fazem adaptação. E essa adaptação é feita simplesmente para atender a população nossa que precisar do ML já de imediato. Por isso que eles vão até o dia 15 de maio, isso o Lucien também passou para mim, que vai ter 2 legistas que vai fazer esse trabalho. O local foi feito já várias vezes, estão fazendo alguma adaptação, até está parado, o Lucien passou para mim, está parado a construção, devido ao quê? Devido chegar a câmara fria, tá? Devido chegar os ventiladores, porque eles não podem abrir a parede sem saber o tamanho dos ventiladores que vem. E também da câmara fria. Então nós entramos lá dentro, nós vimos aqui, foi mudado 3 portas que pediu, a parede que foi feita, o tanque onde vai ser usado para lavagem de fundo, deve ser. E nós vimos lá que está tudo lá, o que tinha antes, e está fazendo uma adaptação agora. Foi que eu passei para o Lucien. Então o Lucien falou assim, isso é uma emergência que vai fazer para ser atendido aqui em São João. Deixa eu te fazer um questionamento. Você estava do meu lado, a Lúcia também estava. Eu não estou duvidando. No dia eu liguei para um dos médicos legistas, que eu não vou citar o nome, e fiz alguns questionamentos como que era o necrotério antigamente. Ele me descreveu o necrotério igualzinho está hoje, com exceção dessa parede que é 1 por 1 e qualquer coisa, e as 2 portas de ferro. O legista foi me descrevendo, correto ou não, Lúcio? Estou mentindo aí ou não? Ele descreveu, então não houve mudança. Ele estava junto também, foi isso que ele... O senhor também escutou. Ele falou que não houve... eu não perguntei nada, falei, por gentileza, me descreve como que era o ML. Ele simplesmente me descreveu como está hoje. Então, na realidade, o que eu estou questionando é o seguinte, não está havendo reforma. Eu estou com uma carta aqui, todos os senhores receberam na semana passada, do senhor prefeito, que fala assim, reforma está em andamento atendendo às exigências da vigilância sanitária do município. Eu acabei de fazer um questionamento com relação ao cadastramento da vigilância sanitária. Não obtive resposta. Eu fiz um questionamento com relação à planta, qual que é o engenheiro responsável, por que não está o nome dele lá e qual que é o cronograma de obra. Não existe nome. Se o senhor for lá, não vai ter nome de ninguém lá. Só se colocar agora de noite. For um fantasminha lá e colocar o nome lá. Não existe. Então, não tem reforma. E um outro detalhe. No dia que eu estive presente com o João Henrique lá, eu fiz um questionamento ao gerente administrativo do cemitério. Aí você me confirma, João. Eu perguntei assim para ele, por gentileza, o senhor pode abrir a porta para eu gostaria de ver o necrotério lá dentro. Ele falou, não tem condições de abrir a porta está fechada. Eu falei, mas o senhor poderia me informar quando vai sair a reforma do ML? Ele me respondeu, a novembro de Deus. Aí eu perguntei novamente, porque eu achei estranha a resposta dele, para um gerente administrativo falar isso. Certo? A resposta foi simplesmente a mesma. Chaves, qual é o nome desse gerente? Depois eu te informo. Eu conheço o Charles e o Nelson. O Nelson. Fora ele... O Nelson. O João Henrique estava junto. Correto, João? Confirma o que eu estou falando? Certo? Então, assim, o que eu estou questionando é que a reforma, para solucionar de uma maneira, entre aspas, meia boca, resolver isso para a população, realmente eu concordo. Mas o que eu não concordo é receber uma carta do prefeito informando que está em pleno andamento, se é que nós fomos lá e não existe absolutamente nada. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi com relação às câmeras de segurança do município. Câmera de segurança do cemitério, quer dizer. No dia, eu perguntei para ele das câmeras de segurança. Ele me levou para ver um Rottweiler pesando uns 15 quilos. Sem água, sem comida, sem nada. Lúcia, você viu a câmera ou não? É um Rottweiler ou não é? A condição do Rottweiler, como é que está? Magro, morrendo. Certo? Aí o que aconteceu? Magu, faça favor. Aí tem uma câmera de segurança localizada em cima da capela. Mostra a foto para a gente ver, Ju. Essa foto. Gerson,
Essa câmera, a capela você conhece, fica lá no final do cemitério, né? Essa câmera é a única que existe no cemitério. O dia que nós retornamos lá, eu questionei que essa câmera, ela não consegue ver a entrada do cemitério, porque o cemitério faz assim. Correto ou não? Você tem uma empresa de segurança. Tecnicamente, essa câmera tem condições de ver o cemitério inteiro? Essa câmera se torna inviável porque é uma câmera de 20 metros. Então ela não tem condições de ver o cemitério Não inteiro, tem como foi informado. capacidade de visão. Correto. Também sei disso. A Lúcia falou a mesma coisa. Correto, Lúcia? Você concorda com o que eu estou falando até agora? Alguma divergência? Tudo certinho? Então, na realidade, eu acho assim, que a reforma tem que ser feita, a população tem que ser atendida. O que eu não concordo é, por exemplo, enviar uma carta dessa. Eu acho mais bonito enviar uma carta o seguinte: nós estamos providenciando a reforma, nós estamos providenciando a câmara fria, nós estamos providenciando o médico, do que mandar aqui, a reforma está em andamento. Não tem nada em andamento lá, está tudo parado. E outra coisa, se tiver em andamento, está irregular. Não tem engenheiro responsável, não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ô, doutor Chaves, como eu gostaria, mas só para terminar. Só para me falar. No dia que eu tive lá, que o Dória também esteve presente, eu achei um fato interessante, que o próprio administrador do cemitério, não o Nelson, o outro administrador, o Charles, ele me chamou e falou: Charles, por gentileza, me acompanha até a minha mesa. Eu falei: pois não. Ele enviou um e-mail para a prefeitura, dia 23 de janeiro. E naquele e-mail ele solicitava vários itens do quais o cemitério está necessitando. Eu falei: tudo bem, mas o porquê você está me mostrando o e-mail? Ele falou: porque até hoje, ninguém sequer respondeu nada com relação ao meu e-mail. Eu simplesmente fui ignorado. O que eu fiz? Aproveitando a presença do Dória, levei o Dória até o computador, mostrei a data do e-mail e os itens que o administrador do cemitério estava solicitando. Coisas simples, coisas básicas, controle, por exemplo, de barata, cadeado, nada assim nada coisa muito louca, não. Tudo coisa banal. Eu acho que ele fez a função dele, que foi solicitar. Porém, ninguém respondeu. Não teve ninguém na prefeitura que teve a capacidade de responder ao gerente administrativo do cemitério. Olha para você ver como é que eles tratam a pessoa que é responsável por administrar um órgão público. 23 de janeiro. Hoje é 24 de março. Ele não teve resposta. De nada. Absolutamente nada. Certo? Da mesma maneira como veio essa carta, da mesma maneira como não existe reforma, da mesma maneira como essa Câmara não pega o cemitério todo, correto, Gerson? Da mesma maneira como tem lá um segurança, que é um coitado de um Rottweiler, doado pela zoonose, olha o absurdo, doado pela zoonose, certo? Que era para ter o controle. Eu tenho alguns cães na minha casa, de vez em quando eles vão em casa para ver a higienização dos meus cães. Eu tenho cão em casa que pesa 80 quilos, o Rottweiler. Aquele coitado está com 15. Cadê a USPA? Eles não vão lá ver? Eles ajudaram também, porque faz parte da zoonose. Coitado está morrendo de fome. Ele faz a segurança do cemitério na parte noturna. Eles soltam o cachorro para ser segurança do cemitério. Por quê? Porque a câmera não funciona. Se tivesse câmera, não precisava ter um cachorro maltratado. Certo? Então não existe a reforma. O ML precisa. Mas assim, o que eu vejo também é que, por que fazer? Já que vamos realmente fazer o ML, se o ML vai ser regional, por que já não fazer realmente um ML decente e ficar num ML adaptado? Isso não vai ajudar muita coisa, porque a adaptação, se a gente conversar com a funerária do Cobrinha,
O Cobrinha tem dentro da estrutura da funerária dele? Correto aí, Ademir? Balançando a cabeça, responde aí, Ademir. Fala, correto ou não? Correto. Correto. O Cobrinha tem dentro da funerária dele um local específico, já montado, dentro das normas técnicas do ML. Por que não chegar no Cobrinha e pedir para ele fazer a gentileza de fornecer aquele espaço e não gastar um dinheiro que vai ser provisório? O Cobrinha fornece aquele espaço, basta conversar com ele. Ele não vai se negar, como ele já forneceu durante algum tempo, quando a capela não estava funcionando. E as demais funerárias levam também até o Cobrinha para ser feito lá. Não há necessidade de se gastar dinheiro numa coisa que vai ser provisória, já que vai ser construído um prédio novo. Então, por que não conversar com o Cobrinha? Vamos conversar com o Cobrinha, ele cede, eu tenho certeza que ele cede de imediato. Se conversar com o Eduardo, ele não vai se opor. Ele não vai se opor. E lá tem a estrutura montada, adequada, dentro das normas. Eu conheço porque quando um legista fazia necrópsia, eu ajudava ele. Então eu acho que isso que está sendo feito lá, pelo menos essa carta aqui, na minha opinião, está enganando todo mundo. Isso aqui, na realidade, não tem nada em andamento lá. Chaves, só uma colocação, por favor. Indignado com a presença da dona Maria Inês na semana passada, eu estava indo, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na prefeitura é chamar o Charles. Charles, onde está a chave? Eu estou indo aí para ver internamente, não externo. E, coincidentemente, o Claudinei estava indo também, junto com a Juliana, estava fazendo... Falei, então vou pegar uma carona. Chegamos lá, a chave já estava no local, o Charles nos acompanhou até o local, abriu, realmente constatou a parede, realmente, que vai impedir a família de visualizar uma situação, no mínimo, que vai ser marcada para o resto da vida dela, e algumas adaptações internas. Isso daí apareceu depois o Tapico, mais tarde, junto com o Marcos Camargo, que é um policial responsável pelo acompanhamento de todo andamento da obra, o qual nos deixou tranquilo no sentido de falar que a prefeitura, sem obrigação nenhuma, está cumprindo rigorosamente o que o Estado está pedindo. Inclusive, o espaço que está faltando para o acabamento é onde vai ser instalado a câmara fria para a guarda dos corpos, o exaustor e as câmaras e o ar-condicionado. Então, rigorosamente, isso. Eu até estou estranhando que ele teria que estar aqui hoje, não sei se a casa convocou, mas ele disse, inclusive, complementando que a prefeitura está rigorosamente, além do que era obrigação dela, cumprindo com a reforma e a adaptação desse espaço. Então, o qual estou me surpreendendo com isso daí, porque eu não vi a foto interna, Chaves, mas dentro, sim, existe a parede, o vestiário, se não me engano, e parece que vai construir uma parede e duas portas de ferro. Não, eu conheço aquilo lá há muito tempo atrás e sei que mudou muito do que era de primeiro. Mudou, Chaves. Mudou? Mudou, sim. Agora, então, isso daí teria que ter tido umas fotos internas, pelo menos para falar, olha, essa foto... Então tá, então agora vamos fazer um questionamento técnico. Não, vamos para a parte técnica. Você falou que a prefeitura está rigorosamente em dia. Peraí, não, dá licença. Com o Marcos Camargo, não, de acordo com o Marcos Camargo, tá legal. Se ela está rigorosamente em dia, cadê o cronograma de obras? Não, se não tem cronograma, não tem como estar em dia, Claudinho. Você tem que perguntar para o engenheiro, você tem que falar com o engenheiro. Tudo agora, bem, você está fazendo uma defesa... Está fazendo, não estou fazendo defesa, estou falando que eu pedi no dia, a planta não foi fornecida. O cronograma de obras não foi fornecido. Eu gostaria de uma parte. Isso, aqui. A cidade vai agradecer em maio o fato de... Olha, o que o Claudinho falou agora há pouco foi o que o Marco mesmo falou. Eu convidei ele para vir aqui, ele não apareceu, mas ele estava convidado para vir, junto com o Tapico. E isso foi o que ele falou mesmo, que a prefeitura estava colaborando além do normal, porque o que eles estavam exigindo, ele estava fazendo. O Beth tinha pedido primeiro, Lenice. Você cede para a Lenice? Não, pode falar. Então, Lenice. Eu quero só tirar daqui as questões proveitosas. Independente de A ou B, Y, Z, nós precisamos entender que o problema está com a população. E que nós estamos aqui para resolver o problema da população. Tá? E como questão de informação à população e para ajudar o Dória, porque o tempo do Estado, tudo isso só está acontecendo
porque o governo do Estado de São Paulo, não mandou o médico legista. Aproveitando um pouco da fala do Dr. Chaves, ele mesmo disse que tem um local adequado para se fazer esse procedimento, que seja na funerária do Cobrinha. Quer dizer que São João, mesmo que não venha a ter essa reforma, no momento adequado que os médicos chegarem, São João tem aonde fazer esse trabalho. Então, não é por aí que a população está perdendo. A população está perdendo não é por omissão do Executivo, não é por omissão do Legislativo, mas pelo governo do Estado, que está dando de ombros desde... Eu vou só informar a todos. Nós temos aqui, vimos pelo presente momento solicitar a nomeação ou ata administrativo pertinente de médico-legistas para São João da Boa Vista, em virtude das vagas existentes em decorrência das aposentadorias recentes. Devido à falta de servidores, as vítimas estão sendo transportadas para outros municípios, para os competentes laudos periciais, situação que vem causando transtorno para as famílias. É isso que nós temos que focar. Isso aqui foi enviado para a Secretaria do Estado de Segurança Pública, lá na Líbero Badaró, no dia 13 de março de 2012. No dia 3 de abril de 2012, pelo senhor Nelson Mancini Nicolau. No dia 3 de abril de 2012, vimos pelo presente solicitar os estudos para a construção de um necrotério em São João da Boa Vista. Para tanto, esta prefeitura se dispõe a doar terreno com essa destinação, desde que a secretaria nos forneça subsídios quanto às suas necessidades. O que eu quero dizer que esse problema o governo do Estado vem arrastando desde a data em que surgiu, desde quando os médicos legistas estavam para ser aposentados. Então não é uma reforma que nós devemos estar discutindo aqui, se vai pintar de azul, de verde ou de amarelo, que vai resolver o problema da situação da população. O que nós temos aqui, Dória, mediante a esse pedido desde 2012, avisar a eles que eles não têm mais tempo, que o último tempo que a prefeitura possa dar, o legislativo e a população de São João, é dia 15 de maio. Não tendo, nós temos que fazer um outro trabalho, fazer manifestações, porque o governo do Estado está tratando com descaso um caso que aflige a nossa população. Eu quero contribuir nesse sentido. Esse pedido vem de longo tempo, o governo do Estado não tem dado a devida importância, por que agora, um pouquinho de pressão, que alguém usa uma tribuna, o governo está querendo ouvir, e por coincidência vem um ano eleitoral, né? Então as coisas precisam ser colocadas e os pingos nos is. Esse pedido vem de longo tempo, esse problema nos aflige de longo tempo, e o governo não deu importância. Quando eu falei aqui, eu falei, vamos ao governo do Estado. A casa quis primeiro consultar o senhor prefeito. Eu já sabia de tudo isso, tá? Que quem tem que ser pressionado hoje não é a prefeitura, é o governo do Estado. É dele a responsabilidade. O nosso imposto também está lá. E ele foi eleito governador e agora dá de ombros para a população de São João. É lá que nós devemos bater. Se até 15 de maio isso não acontecer, eu acho que a Câmara tem que tomar uma posição mais enérgica. Dória, posso dar uma sugestão? Eu não sei se isso é possível ou não. Assim, pois não, doutor. Depois eu quero fazer algumas considerações. Como eu já citei, o Odemir também conhece o local. Existe um local com a possibilidade de ser feito a necrópsia aqui em São João da Boa Vista, que é na funerária do Cobrinha. É a única. Um minuto só, por gentileza. A gente tem médico legista. Nós temos médico legista na cidade de Mogi Guaçu e Rio Pardo. Ao invés de deslocar os corpos até as cidades, não tem como, através do ML, esses médicos virem fazer a necrópsia em São João da Boa Vista? Doutor Chaves, segundo, eu vou fazer uma confirmação. Me parece que não é permitido que o serviço do Estado seja feito, tipo, na funerária do Cobrinha. Eu vou confirmar essa informação, mas eu conversei rapidamente com ele. Me parece que isso não é permitido por norma do governo estadual.
Eu vou fazer essa confirmação e vou passar essa informação para a Câmara, porque nós já tínhamos conhecimento desse aspecto de que na funerária do Cobrinha existe um local adequado para se faça os exames. Sim. Eu vou fazer uma consulta direto com a doutora Norma em São Paulo e vou verificar se isso é possível. E também gostaria de fazer uma colocação para o senhor, dizendo o seguinte, que existem sim 2 médicos em São José do Rio Pardo que poderiam, mas depende